sabe? A gente buscar um aconselhamento. Vou tomar uma grande decisão, tá difícil uma questão que no nosso relacionamento a gente não consegue resolver. Busca conselho de alguém mais espiritual, de alguém que já é dessa área, sabe? É algo que a gente tem aprendido e a gente vê na prática que traz muitas consequências e traz muitos feedbacks bons, né? A gente buscar esses aconselhamentos. Nós também, né? Ninguém é perfeito, né? Nós também buscamos conselho para tomar decisões decisivas na nossa vida. Então, é algo que a gente tem aprendido e tem praticado muito, né? Porque o que acontece? Quando você busca um aconselhamento, você evita as quedas desnecessárias, né? Tem uma história que diz que um cara passava sempre por uma rua e caía num buraco. Aí ele caía naquele buraco, ia no trabalho, passei daquele buraco. No outro dia, ele passou naquela rua de novo, tentou desviar, mas caiu no buraco de novo. Aquele trabalho, passei do buraco. No terceiro dia, ele passou pela rua, desviou e foi adiante. No quarto dia, ele resolveu não passar mais daquela rua, né? Então, o sábio é aquele que aprende, né, com a experiência das outras pessoas. Então, o sábio é aquele que não vai cair no problema, né? Ele vai, de antemão, buscar um conselho para evitar essas quedas desnecessárias. Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Por falta de a gente buscar um conselho, às vezes pelo orgulho masculino, falando de homens, né? Posso até contar uma história aí, Felipe, assim, para quem é de Santos, da Baixada, quem conhece Santos ali tem os canais, né? Tem alguém da Baixada aí? Tem o pessoal da Praia Grande, não tem? Não? Não, né? Santos, a cidade tem os canais, e quando você vai caminhar na praia de Santos, é um lugar onde a maré varia muito. E uma vez eu e a Ana estavam andando na praia, de mãos dadas, e na hora de passar por uma das pontes que tem sobre os canais, a gente vinha caminhando de mão dada, conversando. Um rapaz foi descer da ponte, e ele com o celular na mão, caminhando na beira da praia. A hora que ele desceu do pontilhão, a água pegou quase na cintura dele, ele quase caiu, ele com o celular na mão levantou assim, carteira com coisa que não podia molhar, e aí na hora eu parei com a Ana, eu falei, meu Deus, calma aí, o cara ali quase caiu, deixa eu entender. Aí vinha um outro cara por trás de nós, ele veio, ele foi, acho que 2 metros para o lado do pontilhão, e não estou brincando, a água deve ter batido, sei lá, no máximo no joelho dele, acho que menos, na canela. Era uma distância de 2 metros, de onde um desceu do pontilhão para onde o outro desceu. E devia ter um buraco onde aquele cara sempre foi. Quando eu vi o cara que desceu, e desceu com água muito mais abaixo, eu falei, é por ali que nós vamos. Então, é mais ou menos esse o exemplo que o Felipe está falando. O primeiro, ele vai lá e ele não sabe por onde descer, mas ele se mete a descer e quase morre afogado lá, caindo num buraco. Vem um outro que provavelmente tem experiência, conhece o local, sabe por onde descer e desce. E eu, que só tive sucesso porque eu observei. Eu não sabia, eu só observei quem foi pelo caminho menos danoso. E na nossa vida é assim que funciona. Se você senta com a turma do fundão na escola, você vai ter determinado resultado. Se você anda com a turma da frente, não é que você fica mais inteligente, mais burro, mas as pessoas você anda, com quem você segue, quem você se aconselha, isso pode gerar um resultado. E é sobre isso, né, Felipe? É isso mesmo, é isso mesmo. O aconselhamento, esse ambiente aqui, ele é ótimo, porque é como se fosse uma prevenção, uma injeção preventiva para que você nem pegue a gripe, sabe? E uma outra coisa que a gente aprendeu que é muito boa no aconselhamento, ele traz clareza no meio da confusão, né? Quando a gente está no meio daquela guerra, no meio do problema, às vezes a gente não consegue enxergar a saída, não consegue enxergar a solução. Então, quando a gente busca um aconselhamento, uma segunda opinião, como eu falei, de uma pessoa espiritual, de uma pessoa que tem experiência na área, a gente vai conseguir alcançar um discernimento melhor sobre a situação. E aí, só para a gente ter uma ideia, isso que vocês foram fazer, se eu não me engano, é um módulo. Isso. Quantos dias de treinamento? 12 dias. 12 dias, período integral. Das 8 às 10h30 da noite. Para a gente entender a capacitação. Essa é uma das capacitações. Existem outras, tá? Não, e eu estou dizendo Concote, né? Concote tem mais, mas existem outras. Tipo, a gente está aqui com o pastor Josué, que a gente se reúne todo mês com o pastor. Então, só para a gente entender
que para a gente também aconselhar, nós precisamos ter muita responsabilidade, porque a gente está lidando com vidas. Eu preparei para vocês 2 perguntas aqui daqui a pouco, que eu gostaria que você se colocasse no lugar de conselheiros para poder aconselhar, para vocês entenderem o tipo de questão que pode chegar para nós, por exemplo, ok? Para a gente entender. Às vezes, não basta querer. Por exemplo, eu gosto muito de cantar, só não sei, ok? Então, não basta gostar e não basta querer, né? A gente precisa se capacitar para isso. Não basta querer. Se eu pudesse, eu queria louvar o Senhor o tempo inteiro. Todo culto era eu. Mas ninguém ia ficar lá. Acho que nem o Espírito Santo ia aparecer. Então, a gente precisa entender que tem coisa que não basta querer. A gente precisa se capacitar. E é isso que a gente faz, é isso que esse casal foi fazer. Jéssica, qual foi a maior lição lá desses dias lá? Então, a maior lição é 12 dias, e aí eles vão começando aos pouquinos, né? E eles, como eles falam, como o Felipe falou, das fortalezas, eles vão nos ajudando a quebrar muitas fortalezas que tem dentro da gente. Porque a gente chega lá com... que, no caso, essas fortalezas é nossas crenças, né? Nossos paradigmas, algo que às vezes nos bloqueia de ver uma verdade, né? A verdade da palavra, muitas vezes. Então, isso me trouxe um outro pensamento nesses 12 dias imersos lá sobre a palavra maldição, né? Porque hoje em dia a gente olha a palavra maldição, muita gente demoniza a palavra maldição, né? E se a gente for estudar, eu não vou ter como resumir para vocês 12 dias, mas tudo que a gente aprendeu à luz da palavra e tudo que a gente conseguiu vencer nas nossas muralhas internas, né? Como ele falou do livro de Josué, a gente estudou ele inteiro e a gente cavou ele. E a gente conseguindo vencer isso, a gente consegue ver a maldição como uma correção e como um amor de Deus que ele não abre mão de nós que somos filhos. E aí, ó só. Quantos aqui são pais? Quem é pai que está com a câmera aberta aí, pai e mãe aí? Tem filhos. Ok. Essa correção, isso está na Bíblia. Se a gente, por exemplo, for buscar em Hebreus, o livro de Hebreus diz isso, né? O bom pai corrige seus filhos. Se você não é corrigido, provavelmente você também não é filho, então. Porque, por exemplo, se o seu filho vier aqui na minha casa e às vezes quebrar alguma coisa, eu vou ficar até sem jeito de chamar atenção, ok? Não é meu filho. Mas o meu filho, esse eu corrijo, né? E aí, às vezes, eu boto castigo, dependendo da idade, você dá uma palmadinha ali na mão. E é para quê? É por amor. É por amor. E é isso que nós precisamos entender, né, Jéssica? Exatamente. Então, quando a gente, e o Cote fala muito isso, quando a gente enxerga essa correção como um amor do pai dizendo, não abro mão de ti, filho. Eu quero que tu melhore, eu quero tu para mim, eu quero te ter na minha casa, eu quero ter tu pertinho de mim, eu quero que tu tenha uma vida plena aqui na terra. E para isso precisa ser assim, não descumpra a lei, cumpra aquilo que está na minha palavra, para que você não venha sofrer isso. E isso mudou totalmente, porque ele diz que quando a gente vê a correção como o amor de Deus, estou olhando para cá, mas para lá, né? Quando a gente vê a correção de Deus como amor, a gente vai, porque na verdade a maldição é como se fossem as consequências do que a gente faz, né? Que é o descumprimento da lei. Então, quando a gente vê isso com amor, a gente passa muito mais rápido pelos nossos desertos, né? Muito bom, muito bom. Não, e ela foi falando, eu fui lembrando, né? Porque eu fui discipulada pela Colga, que é uma das conselheiras lá do IFAL, né? E ela falando assim, a gente mergulhou no livro de Josué, né? E como é importante a gente entender que muralhas nós temos e precisam ser quebradas. E é assim, nós precisamos ser vulneráveis para entender que todo casamento precisa de manutenção. Todo casamento precisa de pessoas nos discipulando. A gente precisa, e assim, o melhor lugar para a gente ir é na palavra de Deus. Mas como o pastor Felipe falou, né, é importante que a gente tenha algumas pessoas que possam nos socorrer nesse momento, né? Lembrando que tudo tem que estar alinhado com a palavra de Deus, né? Isso mesmo. É isso aí. E aí eu queria também dizer, gente, que aqui em Bragança nós teremos aqui na nossa igreja o IFAL. Que bênção! Aqui na família de Baixo da Graça. Começa em abril. É isso aí. Glória a Deus. Então, assim,
Gente, e assim, vamos tornar o negócio participativo. Se vocês quiserem fazer perguntas, algum comentário sobre o que a gente está falando também, fiquem à vontade, tá bom? Então, já que é participativo, deixa eu falar aqui rapidinho, gente. Eu tô tão feliz de ver alguns casais aqui, ó. Tá a Eliane, e eu vi a mão do marido lá, a mão do Adilson lá. Ele tá ela na mão dele, eu vi a mão dele. Então, assim, tem casais aqui que estão juntos aqui buscando, né, conhecimento. Gente, estar aqui é ser vulnerável. Estar aqui é entender que teu casamento precisa de mais orientações, que o teu casamento pode ir além. Eu costumo dar um exemplo que, assim, quando eu olhava lá o Marzão de Santos, né, e é um lugar que a gente sente falta, né, aquele tempo de ficar vendo o mar. Quando eu olhava para o mar, eu vi o horizonte, né, e a minha visão enxergava um determinado horizonte. E o que eu entendo? Quando a gente entra no mar, esse horizonte, ele se expande. Então, é assim, todo casamento tem mais de Deus para o nosso casamento, tem mais. Então, vamos mergulhar nesse mar e buscar poder viver as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós, mas que a gente possa estar vulnerável. Essa jornada é justamente para a gente poder receber conteúdos que vão ajudar a gente como pessoa, porque primeiro somos nós, e também vai acabar estendendo esse casamento. Isso aí. Né? Estaremos aqui todos os dias, às 21 horas, com convidados, sempre com assuntos importantes, e se vocês quiserem propor temas, fazer perguntas, vai ser uma bênção para a gente estar junto aqui, tá? Então, vamos lá, eu quero fazer uma pergunta já para vocês aqui, e a gente precisa ser objetivo para a gente rodar e trazer participação, e eu ainda quero trazer 2 questões, e vou pedir para vocês se colocarem no lugar de conselheiros e ajudar a gente a desatar esses nós aí, de perguntas que já foram feitas para nós. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer, ainda não é uma dessa desafiadora, é para os conselheiros, Felipe, o que mais, no seu ponto de vista, destrói casamento? E a maioria dos casais ignora isso. Na minha percepção, é comunicação. Comunicação dos casais que chegam para a gente, que a gente vê assim. É claro que a gente sempre tem ali os 3 temas que são os que mais são frequentes, mas a comunicação, que é o quê? Eu sempre falo que a comunicação não é só falar. A comunicação é se certificar de que o outro entendeu o que você quis dizer, sabe? Porque o que acontece na comunicação dos casais, que eu percebo muito? Muito julgamento. Eu já conheço ela sempre faz assim, eu já conheço ele sempre vai fazer, sempre é assim. Então, acaba que o casal, quando vai tratar de um assunto delicado, ele leva mais da interpretação do que ele descreve os fatos, certo? E aí, acaba que o quê? O casal começa a não se unir para trabalhar contra o problema. Eles se tornam, parece, 2 inimigos dentro do relacionamento, né? E eu percebo que isso também tem uma parte que é espiritual também, porque se a gente buscar direcionamento na palavra de Deus, se a gente buscar direcionamento do Espírito Santo, ele também vai nos conduzir. Então, assim, a comunicação, para mim, é o que mais bate. Eu vejo que é onde os casais mais pecam nessa área. Ok, muito bom. E para você, Jéssica, o que você acha que mais destrói casamento e as pessoas ignoram? Então, eu e o Felipe somos alinhados nisso, eu também acredito que é comunicação, mas eu quero trazer algo, além do que ele falou, que é algo que eu aprendi, e eu vou trazer isso como uma historinha contada, e aí vocês coloquem aí no casamento de vocês para vocês verem o que faz sentido. Porque eu vejo hoje o casal, como se... Eu estou olhando para lá, mas eu vejo o casal como se fosse assim, a gente cresce, a gente tem os nossos pais, e a gente carrega muito do pai e da mãe no nosso casamento. Então, a comunicar todos os problemas que você vai ter no seu casamento, todas as bênçãos, tudo que vai passar pela comunicação. Não tem jeito. Ou a falta dela, né? Ou a comunicação falada mesmo. Porque a comunicação, quando ela é comunicação mesmo, ela é entendida. É você entender aquilo que o outro fala, né? Para a comunicação ser correta. Então, isso passa por vários filtros, vários significados. E aí entra o que eu ia falar. Quando eles casam, a gente traz uma bagagem do pai, da mãe, e eu vou ensinar para vocês como se fosse, não sei se aqui o pessoal, eu sou nova, mas vocês lembram das promissórias? Quando a gente tinha aqui para ver. Nota promissória. A nota promissória, você ficava devendo aquilo ali para a pessoa e tinha nota promissória para você cobrar dela. Certo? Vendia moto na nota promissória, carro na nota promissória. Gente, levanta a mão aí, quem é da época da nota promissória, quem lembra, vamos lá, gente. Então tá tudo certo, vocês vão compreender. E aí o que acontece? E muitas coisas a gente foi avaliando
na nossa vida, que quando até no nosso casamento, quando eu chegava numa certa fase, uma comunicação que tinha desviado, tinha um julgamento, uma comunicação que era difícil de lidar, algo que eu me sentia ruim porque ele falava, eu via que era algo que eu tinha do meu pai e da minha mãe de falta. Por exemplo, a minha mãe faltou com afeto. O meu pai deu muito carinho, mas minha mãe faltou com afeto para mim. Então, é como se eu pegasse uma promissória e escrevesse falta de afeto da minha mãe, tanto, e guardava no bolso. Falta de organização na casa. Minha mãe faltou com a organização. Estou dando exemplo, que a minha mãe era super organizada. E aí você pega o que faz sentido para você. E vai lembrando aí qual promissória você tem no seu bolso que faltou aí na sua casa. E aí você bota no bolso. O marido, a mesma coisa. Minha mãe faltou com... Aí ele, no caso, minha mãe faltou com afeto. Porque no caso dele, a mãe dele o pai dele faleceu quando ele tinha 9 anos. Então a mãe teve que ser mãe e pai, que não existe, mas ela foi. Na concepção dela, ela teve que ser mãe e pai. E aí faltou afeto, ele bota uma promissória no bolso e vai botando, gente. E aí tem várias promissórias. Quando você casa, você chega um para o outro assim, e você diz, na comunicação que às vezes é desalinhada, às vezes inconsciente, você não sabe que está fazendo isso. Muitas vezes eu fiz e não sabia. E eu começo a tirar essas promissórias querendo que ele pague. Só que essa conta não é dele. E aí isso só vai fechar a hora que eu colocar todas essas promissórias na mesa. E eu rasgar ela e dizer que o meu pai e a minha mãe não me devem mais nada. Então isso é muito forte e a gente leva isso para o casamento. Cada um tem as suas promissórias no bolso. E aí eu já trouxe o problema e a solução, né? A gente precisa rasgar essas promissórias dos nossos pais, que às vezes a gente quer cobrar do nosso cônjuge, algo que a gente teve de faltar na infância. E rasgar, a gente precisa entender que é liberar perdão, porque é só através do perdão que a gente é curado. E não é sobre o outro, se o outro se arrependeu, ou se o outro lhe pediu perdão, não é sobre isso, é sobre a gente liberar perdão dessas promissórias que a amiga está falando. A Jéssica. Meu amiga. Ai, Jesus, eu sou mestre em tocar de novo, coisa de sobre de carinho aqui, não sei. Não tem problema. Mas também é gente boa, né? Então tá tudo certo. Eu pensei na cara que fez aniversário ontem. Então, gente, vou focando aqui, desculpa, já mulher, né? Já mudando o assunto. Ai, meu pai do céu, quase que eu ligo agora, faço um vídeo para dar parabéns. Estamos todos na mesa junto conversando, gente, é isso aí. É isso aí, né? Estamos nessa mulher, gente. Então, mas ó, é muito importante que a gente vai rasgar essa promissória, liberando o perdão. E, gente, eu costumo falar, né, que o perdão é como se a gente tirasse um peso das nossas costas, porque o outro não está carregando esse peso, não somos nós que estamos carregando. E muitas das vezes, como ela falou, atrapalhando o nosso casamento. E, gente, pior, ainda atrapalhando os nossos filhos, a vida dos nossos filhos. Amém, é isso aí. E aí, você já respondeu ou você quer que eu te faça a pergunta aqui? Que eu fiz para eles? Já foi, né? Respondeu? A minha pergunta? Do qual problema? Eu acho que também é comunicação. E eles estavam falando de comunicação, o que eu lembrei, né? Que quando a gente pega um aconselhamento sobre comunicação, a gente tem uma certa dificuldade, porque quando a comunicação é clara, eles não se ouvem, eles, né, tem muito ruído. E aí, assim, tem uma dificuldade na tratativa, né? Mas eu também creio que, assim, na minha opinião, que comunicação também é uma das mais complicadas. Né? E assim, eu acho também comunicação, mas eu queria dizer que, assim, a maioria de nós sabe do que eu vou dizer, mas, sinceramente, se a gente fizer uma avaliação, poucos de nós vivem isso, porque saber é uma coisa e viver é outra. Oh, meu Deus, se a gente colocasse em prática tudo que a gente já sabe, nós seríamos uma outra pessoa, né? Só que a maioria das coisas que a gente já sabe, a gente não faz. Então, uma das coisas para mim é que, assim, talvez não seja novidade para vocês, mas a melhor forma de um casal ser infeliz, a melhor fórmula para um casal ser infeliz é cada um dos dois querer ser feliz. Ok? Então, a esposa que se casa para ser feliz, essa é a melhor fórmula para um casamento infeliz. E o marido que casa para ser feliz, essa é a melhor fórmula para um casamento infeliz. A verdade é que o casamento é a morte do eu. Então, é por isso que quando você entra na igreja tem flores. Aquilo ali imita você indo para o túmulo, o cemitério.
ok? É a morte. O casamento é a morte. E nós não estamos brincando. É a morte. É a morte do eu. A partir de agora não é mais eu. A partir de agora é o nós. Cara, eu era solteiro, eu queria comer uma macarronada domingo, mas a minha família não quer comer carne. Então eu vou comer carne amarradão. Eu queria ficar deitado no sofá o dia inteiro, ver o jogo do meu time que vai começar 4 horas da tarde, mas minha mulher quer ir para casa da sogra. E eu tenho que ir e amarradão. É a morte do eu. É deixar de fazer o que eu quero para fazer bem, animado, aquilo que o outro, aquele que quem eu amo, quer. Isso é viver o amor de Cristo. Ou seja, eu mato a carne, eu mato o meu desejo, a minha vontade, isso para tudo, inclusive na comunicação. Minha vontade é revidar isso que ela fez. Mas eu preciso matar a carne, e eu preciso fazer não o que eu quero, eu preciso fazer o que é melhor para ela. Quando eu decido fazer o que é melhor para ela, aí eu vou entender o que é ser um cristão de verdade. Porque eu vou te falar uma coisa. Você tratar bem quem está na igreja, a paz do Senhor, irmão, como o senhor está, tudo bem? É lindo. Você só vai lá, às vezes, uma vez por semana, no domingo, né? Tá cheiroso, tá tudo bem. Difícil é você fazer o mundo do seu cônjuge em paz. E, para isso, cada um dos cônjuges, o marido e a esposa, precisam decidir e viver essa verdade. O meu compromisso é fazer a Ana feliz. E se o da Ana for me fazer feliz, nós vamos... Gente, isso em todas as áreas. Na financeira, no sexo. Não, eu não posso buscar o meu prazer. Eu tenho que buscar o prazer dela. Buscar o meu prazer é pecar. Ok? É egoísmo. Ok? É isso. Então, eu estou olhando só para mim. Na hora... em tudo, eu preciso fazer o que... eu não gosto. Você acha? Eu não gosto de lavar louça. Eu lavo. Porque adulto, pessoas maduras, não fazem o que querem, fazem o que precisa ser feito. E a minha missão não é fazer o que eu quero, é fazer a minha esposa feliz. É a morte do eu. A mãe não queria, então não casasse. Agora já casou, filho. Agora não tem jeito. É assim que a gente tem que fazer. Então, tem coisa... Tu acha? Eu compraria uma outra coisa, em vez, às vezes, comprar geladeira. Nunca pensei em botar dinheiro em geladeira. Não, quero uma geladeira largona, dupla, custa não sei quanto. Falei, meu Deus, nunca imaginei botar um dinheiro desse na geladeira. Mas a Ana ficou feliz quando eu preferia comprar uma TV muito maior, um telão, para ver a Copa do Mundo, bicho. Geladeira, eu compro um frigobar, tá louco, eu não tem problema. Mas ela ficou feliz com a geladeira, né? Então, isso, para mim, é uma questão nos casais, sabe, gente? Mudaria o nosso casamento de nível se eu entendesse que a melhor fórmula de não ser feliz é querer ser feliz, é desejar ser feliz. A palavra diz, né? A palavra do Senhor é tudo. A melhor forma quando eu perco a minha vida é que eu ganho. A palavra do Senhor diz isso, né? Quando eu entrego a minha vida é que eu ganho. Quando eu quero cuidar da minha vida, eu perco. Então, é tudo o contrário. Nós precisamos entender isso. Quem quer ser grande, seja pequeno. Né? Quem quer ser grande, sirva. É tudo ao contrário. Nós precisamos entender isso. Então, para mim, vai muito por aí. Então, segura que eu vou lançar para vocês agora uns pedregulhos. Abuso financeiro é traição? Ou alguém aqui quer responder essa questão sobre abuso financeiro? Eu só tenho uma frase que é uma colocação. Na minha percepção, qualquer tipo de abuso que desproteja ou que fira a aliança do casamento, ela é uma espécie de traição. Né? Então, o abuso financeiro, ele compromete a aliança do casamento. Então, ela é uma traição. E Deus não... quando a gente faz aliança, né, a palavra de Deus, a aliança é quando ele tomou cidade, quando a gente faz uma aliança com a nossa esposa, Deus é nosso testemunha, Deus não vai se agradar disso. É óbvio que vai dar ruim, né? Um abuso nessa área vai comprometer a aliança. É isso aí. A palavra de Deus vai dizer em Amós 3:3, andarão dois juntos, né? Vai dizer em várias passagens, e essa questão da aliança que é muito forte, e isso gera uma desconfiança no cônjuge. A confiança é a base de toda a relação, né? Existem pessoas que tendem a pensar, não, mas dinheiro é uma coisa, isso é outra coisa, não. E assim, quando a gente fala de uma só carne, a gente está falando de tudo, né? Então, é muito importante que a gente possa fazer isso. Então, como é que resolve? Nós precisamos confessar, tá certo?
Precisamos trazer à luz, precisamos nos arrepender de fato, e o arrependimento passa por uma dor física praticamente, dói, fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso, e a convicção de que naquela situação eu não faria aquilo novamente. Então é importante que a gente possa ter isso. A partir dali, uma mudança. Lá no Ministério Homem e Família tem uma frase que eu gosto demais, que ela diz assim, o seu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o seu pecado. Então, a partir dali, uma mudança de postura total. E aí, isso é um caminho de restauração. Mas, ó, essa ainda foi para a gente treinar. Eu vou por uma agora um pouquinho mais forte, tá? Imagina o seguinte, a pergunta aqui, a dúvida aqui é a seguinte. Se alguém se casa com quem adulterou, pode ser redimido? Então, presta atenção. Você foi amante de uma pessoa, ou você era casado, o outro era casado, ou um dos dois, ou os dois eram casados, e esse casamento acaba, e você se casa com quem você adulterou. Esse casamento, essa nova aliança, pode se chamar de aliança, e esse casamento pode ser redimido? Sim ou não? E sobre essa situação, para a gente entender, aí, como a gente estava falando na primeira, a gente precisa de uma forma contextualizar. E é importante que a gente possa contextualizar. Mas eu queria saber se alguém quer falar sobre isso aqui. Então, vocês entenderam? Um casamento, um segundo casamento, que ele começa a partir de uma infidelidade. Ou os dois eram casados, ou um dos dois era casado, eles traem, pelo menos um dos cônjuges, e depois o casamento termina e eles se casam, né? E aí, esse é o exemplo, essa é a situação de que a gente está falando. O que vocês acham? Vocês já pegaram esse tipo de caso lá? Esse casamento, essa situação, pode ser redimido? Isso pode ser redimido? Sim, então, eu já participei de uma situação assim na igreja que eu era pastor auxiliar, lá em Santa Catarina, e tem duas questões aí que também são bem relevantes, né? Eu não conheço todos os participantes aqui, mas eu vou compartilhar que vai servir. A primeira é a pessoa quando casa com o amante. Acontece, isso, né? Acontece. Eu creio, sim, que a reconciliação, o foco da graça, o foco de Cristo é reconciliação. Reconciliação significa que o quê? Não vai apagar o passado, mas vai construir um novo futuro agora com base na palavra. O casal que se arrepende, as pessoas que se arrependem, é como o irmão deu testemunho. Ele abandonou aquela antiga prática e agora vive em cima de novos fundamentos. Então, há, sim, uma redenção, uma remissão. Uma outra questão, que foi o que a gente passou lá, é esse casal exercer alguns tipos de ministério, né? Então, assim, eu não sei se todos que estão aqui, tem pastores também, tem líderes de igreja? É possível, é possível. Então, essa pessoa, ela ser colocada tem algumas funções que são delicadas de esse casal, que já passou por casou com um amante, ou ele casou com um amante, tanto faz, trabalhar em algumas frentes, em alguns ministérios, né? É mais delicado. Vai ter alguns ministérios que eles talvez não vão se encaixar tão bem, né? Neste caso que falou, que é adultério, e casaram com um amante, né? A pessoa que foi traída, daí é uma outra situação, é um outro contexto. Que até foi o caso da minha esposa, né? A gente também está no segundo relacionamento, e ela foi traída também, né? Assim como a irmã falou do esposo dela, né? A minha esposa também passou por isso. Aí é uma outra situação. Né? Mas, sim, e vai de ministério para ministério, claro. Mas passou pela confissão. Isso, perdão. Arrependimento. Reconciliação. Precisa passar por esse processo. Se não passar por esse processo, aí eu não acredito na... Eu acho que isso é muito importante. É assim, ó, a princípio, isso que a Jéssica falou é assim, não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Se a gente for ver, o próprio Jesus, ele perdoou adultério, perdoou, mas o que precisa passar? Aqui, essa é uma situação, nós precisamos entender várias coisas. Então, por exemplo, ele era o pastor de uma igreja, trai a esposa com um membro. Então, assim, ele é um cara que já conhece Jesus, ele tem uma relação, ele tem uma função de liderança. E casa com a amante. E casa com a amante. Então, assim,
o pastor Josué tem uma visão, e eu tô debaixo da visão dele, e eu concordo com a visão. Esse pastor não deve mais assumir funções de liderança a partir daí, tá certo? Ele tinha plena consciência do que ele fez. Se ele se arrependeu de verdade, tá tudo certo. E pode ter um casamento abençoado e tal. Mas essa posição que ele tinha, tá certo? De liderança, de pastor, de liderança de igreja, o ideal é que ele não volte a assumir. Não tem a ver com salvação, né? Não tem a ver com salvação e não tem a ver com perdão, é uma outra coisa. Agora, por exemplo, às vezes esse casal nem conhecia Jesus, então eles não tinham relação, não tinham consciência. E aí depois eles vivem uma situação, eles conhecem Jesus, eles têm consciência, eles passam por um processo de arrependimento, nascem de novo. Fala, cara, por que eu fiz isso? Meu Deus, sabe? É uma dor. Fala, meu Deus, como eu errei, eu me arrependo. Não faria isso de novo. Hoje eu sou uma outra pessoa. Então, sim, esse casamento pode ser abençoado. Vamos lembrar, Davi trai com Betseba, né? Betseba era casada. Davi ele manda matar o cara. Então, Davi é um homem que na Bíblia ele é dito um homem segundo o coração de Deus. E aí tem um arrependimento. Vamos entender que Davi teve vários filhos, mas Deus levanta Salomão, filho de Davi, com Betseba, para dar continuidade. Então, para mim, não há dúvidas de que o casamento, a relação possa ser redimido, mas precisa passar por um processo. E fica claro que Davi passou por esse processo, inclusive de arrependimento. E outra coisa, as consequências do ato estão ali. Lembra que ela engravida e Davi perde um filho primeiro. E ele chora, ele jejua, ele pede a Deus, Senhor, me leva, mas deixa o menino. E não adianta, todo o jejum que ele fez, todo o choro, né? Então, mas há um arrependimento sincero. Fica muito claro que quando o profeta Natan, ele vem confrontar Davi, o próprio Davi diz, quem é esse homem? Esse homem merece morrer. Fica muito claro. E quando ele diz, você é esse homem, ele fala, meu Deus, o que eu fui capaz de fazer? E ali parece que cai as escamas dos olhos, ele fala, meu Deus, que monstro eu fui. Então, nós precisamos entender assim, que pode ser redimido, pode, todos os nossos pecados, mas precisa haver um arrependimento sincero, né? Uma mudança de caráter. A Bíblia vai dizer que você precisa confessar e precisa abandonar, né? Não dá para aquele cara de pau ficar fazendo isso toda hora, daqui a pouco faz de novo, de repente. Isso não é brincadeira, né, amor?